O país acompanha indignado o teatro do absurdo protagonizado pelos ministros do STF diante de um dos momentos mais decisivos da história do país no que tange ao combate à corrupção e à impunidade. O epicentro da pouca vergonha é o ex-presidente Lula, condenado em 2 jurisdições pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, após quase 4 anos de investigações da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Ao longo de todo este tempo, o país foi mobilizado diante das revelações sobre os crimes de Lula envolvendo desvios bilionários na Petrobras. A expectativa de punição exemplar para crimes tão óbvios alimentou a esperança da sociedade na justiça. Cientes sobre a lentidão dos processos legais, atentos aos argumentos da defesa do petista, que teve amplo direito, recursos e possibilidades infinitas de provar sua inocência, a população aguardou pacientemente que o caso chegasse às vias de fato, quando o petista será finalmente confrontado pelos seus atos. Quando este dia chegou, os ministros do STF se reuniram para protagonizar mais um triste espetáculo e adiaram por mais alguns dias o desfecho da jurisdição em segunda instância da primeira das 7 ações penais do ex-presidente a ser concluída. Foi definitivamente um balde de água fria nas expectativas da sociedade de que novos ventos passariam a soprar o país e que o símbolo da corrupção endêmica que carcomeu a confiança da população nas instituições seria finalmente punido por seus atos. Para a surpresa do povo, 7 ministros do STF se manifestaram favoráveis ao protelamento da prisão de Lula e lhe concederam um salvo-conduto para que o petista fosse para a região sul do país sapatear na cara do povo e de seus julgadores, como o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba e os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região de Porto Alegre. Contando com os 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, a condenação de Lula, que foi ratificada por nada menos que 9 magistrados de carreira, foi questionada por 7 ministros indicados para a mais alta corte do país. Alguns, advogados medíocres que sequer passaram em concursos para juízes. O Brasil esperava uma confirmação da condenação de Lula, também por unanimidade, no STF, mas ao que tudo indica, o ex-presidente Lula é o senhor da corrupção e senhor do Supremo. Nesta ação penal do triplex, Lula foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, crimes normalmente perpetrados de modo a ocultar provas que incriminem diretamente seus autores. Ninguém que comete crime de lavagem de dinheiro registra bens em seu nome. Esta é uma premissa básica deste tipo de atividade criminosa tão comum entre políticos, traficantes, sonegadores e comerciantes de cargas roubadas, por exemplo. Como se não bastasse o caso de Lula ser um clássico neste tipo de crime, os cúmplices do petista como Léo Pinheiro e Marcelo Odebrecht ainda confirmaram todos os aspectos relacionados às atividades criminosas pelas quais o petista foi condenado. Os ministros do STF, por mais que sejam incompetentes e coniventes com o ex-presidente, estão cansados de lidar com este tipo de crime tão vulgar. Falar em presunção de inocência neste caso é esbofetear a cara da sociedade, dos membros da Força-Tarefa da Lava Jato, como delegados, procuradores da República, peritos, agentes da Polícia Federal, peritos dos órgãos de controle sobre a atividade financeira do Ministério da Fazenda, dos juízes, desembargadores e ministros que examinaram o caso do petista e concluíram que Lula é culpado pelos crimes que lhe foram atribuídos. Diante de todos estes fatos, qualquer resultado abaixo de 11-0 no STF representa o escárnio com a sociedade. Abaixo, um apanhado feito pelo portal Poder 360 sobre as ações penais e inquéritos em que o ex-presidente Lula figura como réu e principal investigado. Lava Jato. Terreno do Instituto Lula, réu, denunciado em 14 de dezembro de 2016. Odebrecht teria tentado pagar propina a Lula por meio da compra de um terreno em SP, destinado ao Memorial da Democracia, ligado ao Instituto. A compra nunca se concretizou. Lula ministro, denunciado, o MP apresentou, em 6 de setembro de 2017, acusação de obstrução de justiça. Trata do caso em que houve tentativa de nomear o petista Casa Civil, no governo Dilma Rousseff. Quadrilhão do PT, denunciado, o petista foi acusado em 5 de setembro de 2017 de atuar em organização criminosa com Dilma Rousseff e mais 6 petistas para arrecadar propina em órgãos da administração pública. Palestras de Lula, suspeito, o ex-presidente é investigado por supostamente usar o Instituto Lula Empresarios palestras para receber propina de empreiteiras. Janus. Empréstimo do BNDES, réu,
denunciado em 7 de outubro de 2016. Responde por supostamente favorecer a Odebrecht viabilizando empréstimos do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, para a construtora tocar obras no exterior. Um parente de Lula, Taiguara Rodrigues, foi contratado pela empreiteira. Zelotes. Compra de caças, réu, denunciado em 9 de dezembro de 2016. O ex-presidente responde por tráfico de influência na edição de uma medida provisória e na negociação de aviões de combate. Um filho dele teria recebido propina graças ao pai. MP ao setor automotivo, denunciado. O MP apresentou acusações em 11 de setembro de 2017. O ex-presidente é acusado de tráfico de influência na edição de uma medida provisória que teria beneficiado o setor automotivo. A propina teria sido paga por meio de intermediários a Lula e o ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho. Lembrando que as nossas cores são verde e amarelo, e que jamais será vermelho, exército nas ruas para livrar o nosso país dos corruptos, e jogá-los na prisão. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu joinha, acione o sininho, e se inscreva no meu canal. Uma feliz Páscoa, e que Deus